Olá, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Esse é o nosso conteúdo do primeiro bimestre. O tema que nós iremos abordar é um tema bem comum desde o nosso ensino fundamental, que é o tema jogos. Sempre lembrar que os jogos estão muito misturados com partes de brincadeiras, né? Estão presentes em todas as fases de vida dos seres humanos, tornando-se especial a sua existência. O brincar acrescenta um ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, possibilitando que a nossa criatividade ela aflore. Bem, vamos falar só um pouquinho sobre a parte da história. Escavações arqueológicas datam que nós encontramos, né, os jogos, né, há centenas e centenas de anos antes de Cristo. Mas se formos pensar, a primeira brincadeira que cada um de nós passou foi a que nossos pais realizaram conosco quando nós éramos bebês. Bem, nós temos também a parte de jogos de tabuleiros, damas, xadrez, são dos jogos, mas eles vêm desde o início da civilização. Também como os jogos de cartas. Na Idade Média, para ter uma curiosidade, né? Ele era considerado não sério, que era associado ao jogo de azar, mas servia também para divulgar os princípios de moral, de ética e conteúdos de disciplinas escolares. Os jogos de cartas cresceram nesse período, se popularizando até o presente, onde os jogos eletrônicos dominam o mercado. Nós vemos o nosso querido, né, e amado Uno, como ele cresceu. Como nós estamos dizendo, como na Idade Média não era considerado como não sério, mas tinha sua utilização. Como hoje nós conseguimos utilizar os jogos para facilitar o aprendizado das disciplinas escolares. No Renascimento, havia a compulsão pelo lúdico. Quando ouvia a palavra de lúdico, lembra brincadeira, favorecendo o desenvolvimento da nossa inteligência e também sendo adotado como instrumento de aprendizagem dos conteúdos escolares. Continua a parte educacional. Diversas definições nós vamos encontrar para jogo. Uma, que vou citar, é de Nicolas Delamare, lá do século XVIII. O jogo é um remédio, é um repouso que se dá ao espírito para relaxá-lo, estabelecer suas forças juntos às do corpo. Podemos também pegar as definições dadas por Piaget, que estudou a fundo a educação, de acordo com cada faixa etária, que o jogo é uma atividade espontânea, oposto à nossa atividade de trabalho. Quando você escolhe um jogo, você escolhe um jogo que te dá prazer. Então ali você não está pensando no conflito, por mais que tenha competição, mas o comportamento é um comportamento livre. Pegando a definição de São Tomás de Aquino, de 1856, ele diz assim, precisamente, o jogo é necessário para a vida humana. Quando nós vamos entrar em brincadeira, a gente vê que, né, esse ato de brincar como uma arte do movimento, a expressão plástica, verbal e musical. Então, é o quê? Uma das linguagens expressivas do ser humano. O jogo ele acaba designando tanto a atitude quanto o objeto que envolve regras externas. A particularidade do jogo é que quem cria as regras é quem joga, diferentemente do que nós diremos em desporto. Os desportos são regras pré-estabelecidas, então ela já vem prontinha. Então vamos tirar uma definição sobre jogo. Jogo são atividades que nós exercitamos brincando de maneira alegre e prazerosa, até mesmo sem perceber. Se formos pensar nas crianças, liberar energias acumuladas também ajuda na formação da personalidade. Quando eles ajudam o quê? Principalmente os jovens que estão afastados, né,
das atividades físicas, de tanto ficar em jogos eletrônicos, às vezes devido à violência, não podendo mais brincar nas ruas. Então, os jogos eles acabam trazendo o quê? Esse resgate das atividades, principalmente nas aulas de educação física, onde nós trazemos os jogos populares. E é claro, os jogos eles ajudam o quê? Na liberação do estresse, né? E dessa energia. Bem, nas aulas de educação física, eles vão trabalhar diversas valências, como a coordenação motora, o equilíbrio, a sociabilização, a noção de espaço, a força muscular, a flexibilidade. Então, essas são qualidades físicas que nós veremos mais a seguir no conteúdo de ginástica. Mas também, eles acabam também, durante os jogos, você trabalhando valores, como o respeito, a moral, a higiene e a saúde. Mas vamos entrar agora especificamente na parte de jogos. Bem, os jogos, eles têm diversas classificações. A primeira que nós vamos ver é de acordo com as finalidades. Eles se dividem em 3 grandes grupos. Os jogos sensoriais, que estão ligados aos sentidos. Nós temos 5 sentidos, vocês lembram disso, né? Os jogos motores, que estão ligados mais à parte física, ao movimento. E os jogos de raciocínio ou intelectuais. Lembrando que, quando eu estou no jogo sensorial, eu estou precisando também de raciocinar, da parte física, mas o que prevalece quanto à finalidade é o sentido. Mas vamos ver melhor isso com exemplos. Exemplo de um jogo muito conhecido. Os jogos de cobra cega, em alguns lugares chamam de cabra cega. Qual ou quais os sentidos desenvolvidos com essa atividade? Tcharam! Ah, claro, estou com uma venda, eu vou ter que trabalhar minha audição para eu escutar onde estão os meus coleguinhas e o tato, porque eu tenho que pegar alguém, eu tenho que passar a vez para outro. Também nós temos os jogos motores, falei em físico. Vamos lá, pular corda. Quem nunca pulou, né? Então, é um jogo que eu preciso raciocinar? Preciso, eu preciso do sentido? Eu preciso ver, mas o que prevalece nessa atividade? É o movimento, que eu preciso saltar. E a terceira, né, finalidade pode ser um jogo de raciocínio ou um jogo intelectual. Como o próprio nome indica, desenvolve o quê? O raciocínio. Esses jogos têm também subdivisões, né? Que são aqueles jogos que contam mais com a sorte, como jogos de dados, aqueles que contam mais com a perícia e inteligência do jogador, como o xadrez, ou aqueles que fazem um misto, né? De sorte com a perícia, com a inteligência, que um grande exemplo é palavras cruzadas. Nova divisão, quanto ao objetivo. Já vimos as finalidades, agora quanto ao objetivo. Os jogos podem ser recreativos, são jogos que têm por objetivo recrear, distrair, através de atividades de integração que também desenvolvam os conteúdos da parte cognitiva do nosso pensamento, a parte motora e de lazer. Como também nós temos os jogos pré-desportivos. Olha aí, pré é o que vem antes, desporto aqueles com regras pré-estabelecidas. Então, o quê? Jogos que te preparam para o quê? Para que você chegue ao desporto. Como exemplo, que está aí ao brincar em roda de peteca. Te prepara para o desporto peteca, para o voleibol, para o badminton. Então, a gente já consegue ver. Esse foi quanto ao objetivo. Então, temos quanto à finalidade, objetivo, e agora nós temos a terceira classificação, que é quanto à maneira de jogar. Os jogos podem ser cooperativos. Cooperativos? Gente, cooperação, o que o mercado de trabalho exige, né? Olha as competências do século XXI entrando aí, gente. Você lembrar que cooperativo é o quê? Aquele que coopera, que age ou trabalha junto com o outro para um fim comum, que colabora, contribui, né, para conjuntamente produzir um efeito. É o jogo pelo jogo. Né? Não, o jogo pelo jogo, às vezes, nem sempre nos traz aspectos positivos para o processo educativo.
Nesse enfoque do jogo cooperativo, a vitória pode e deve ser alcançada quando um jogador ajuda o outro a vencer, para que ambos possam vencer juntos. São atividades de compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem a vencer, para que ambos possam juntos vencer juntos. Então, atividades de compartilhar, unir, despertar a coragem, para a gente assumir os riscos com um fracasso e com o sucesso em si mesmos. Então, a gente tem que pensar como aí a cooperação entendida como um valor e não como um ato. E lembrar que podemos aprender a cooperar, que a gente ainda tem tempo para isso. Porque o nosso mundo está levando muito ao quê? Ao jogo competitivo. Por quê? Os jogos competitivos é o quê? Ele acaba levando o quê? A rivalidade. Claro que eles têm o papel educacional. Porém, quando eles nos ensinam a lidar com a competitividade dentro de nós. Nós somos preparados para um mundo, claro, competitivo. Daqui a tempo estarão prestando prova do Enem e são os melhores classificados. Mas eu tenho que saber lidar com isso. Uma hora eu sou vencedor, uma hora eu sou vencido. Eu tenho que saber lidar com isso, com essas adversidades. Porque senão fica igual aquele. Eu perdi, pronto, vou levar a bola que a bola é minha, ninguém joga mais. Então a gente tem que saber trabalhar com essa competitividade. Então a gente tem que compreender a competição e as emoções relacionadas a ela no ambiente assistido pelo profissional de educação física, no espaço de aprendizagem, seja professor em sala de aula, que lembrando que os jogos podem ser utilizados por qualquer disciplina do nosso currículo, porque é uma oportunidade para que crianças, jovens, passem a lidar com a realidade do mundo competitivo de maneira mais serena e equilibrada. Olha a importância dos jogos. Os jogos é o primeiro conteúdo que nós acabamos aprendendo em educação física. Por quê? Nós aprendemos o que é educação física, aprender que ela é uma disciplina, como as demais são, tem grande importância, e que a educação física ela pode ajudar todas as disciplinas através das atividades que ela é composta. E a primeira, né, os jogos. Então, a gente já falou um pouquinho de jogos cooperativos, essas que manifestam essas manifestações e desenvolvimentos que podem ser estimulados por ele. Vão ter benefícios, né, para o plano físico, também ganhos para o plano emocional, trabalhando os sentimentos, atitudes, padrões de comportamento, relacionamento interpessoal, ideologias. Vai trabalhar o plano mental, o pensamento, a imaginação, trabalhar o raciocínio, o conhecimento e as ideias, finalizando com o plano espiritual, onde os valores essenciais são trabalhados, metas de vida, levar o questionamento, a intuição, a criatividade, a consciência do grupo e as ideias. Viu que ideias entrou nos dois, tanto no espiritual quanto no mental? Então nós vamos trabalhando bem isso. Dentro de educação física, o que a gente aborda mais são os jogos populares, que também são conhecidos como jogos de rua, onde os participantes, eles podem ser alternados, não tem uma posição fixa. Lembrando que jogos, quem cria a regra é quem joga. E a gente decide quem são os jogadores, porque tem uma flexibilidade nessa mudança. Nos jogos populares, a grande maioria não precisa de recursos, basta um espaço, basta o corpo. Só que eles vão variar de região para região. Nosso Brasil é imenso, com 5 regiões. Nós vamos ter, de repente, um jogo aqui na região sudeste que vai ser jogado diferente na região norte, na centro-oeste. Ou dentro dessa própria região, ele vai ser jogado de uma maneira diferente. Até por bairros, às vezes até na rua. Então, a gente acaba observando e aproveitando isso. Pensa só, quando você jogou o exemplo que eu dei do Uno. Na escola, de repente, você jogava de um jeito. Quando você, mas não é o mesmo jeito que eu jogo em casa com os meus amigos. Há a variação nas regras. E isso é o que deixa ele o quê? Mais atrativo, porque as regras vão ser modificadas para que todos possam participar, sem exclusão. E claro, né, sempre contribuindo para
para essa formação desse nosso tempo livre, ocupar o nosso tempo livre de uma maneira saudável. Os jogos vão ter características que vão trabalhar, né, a parte cultural, a parte do movimento, mas sempre levando para uma competição saudável. E festa mesmo. Quem aí nunca foi a uma festa infantil e não tinha um jogo de corrida no saco, o ovo na colher? São brincadeiras que nós temos no dia a dia que já estão sendo levadas o quê? Para outros ambientes. Bem, aqui estão alguns exemplos de jogos da região Sudeste. Alguns de vocês devem conhecer, outros não. Agora vai da curiosidade. Se você não conhece, pesquisa. Diversos jogos na região Sudeste. Então aqui nós vamos ver algumas imagens de trabalhos desenvolvidos pelos alunos em anos anteriores ligados a jogos populares, formando os times de trabalho e foram apresentando e pesquisando cada tema. Então vem aqui a criatividade. Seu Lobo está aí. Então, onde nós temos que saber. E se o colega não conhece a regra, vamos explicar, sempre começando explicando a regra. Olha as imagens de participação. Para mostrar que não há tempo, né? O brincar faz, se necessário. O brincar é importante para o nosso crescimento. Então, aí tivemos aí algumas ilustrações das atividades relatadas. E agora é só partir para o trabalho.